Eu tava esperando que a Xiaomi nos enviasse o X5 Pro, mas por engano eles mandaram o X5. Eu também queria testar ele, saber quão melhor ele era contra um Galaxy S54 ou um Redmi Note 12, por exemplo. Eis o teste de jogos do X5 aqui no Roda Liso. O Poco X5 foi lançado em fevereiro de 2023, ele tem um Snapdragon 695, tem 8 GB de RAM, uma bateria de 5.000 mAh de capacidade. A tela desse cara aqui é um display AMOLED de 6.67 polegadas Full HD 120 Hz, aquele padrão da Xiaomi, né? E tratando agora logo do preço, o Poco X5, quando ele foi lançado aqui no Brasil, chegou custando R$ 2.900. No momento da gravação desse vídeo aqui, ele encontra-se por um preço bem mais razoável, cerca de R$ 1.660. Quem será comparado com o Poco X5 durante os nossos testes é o Galaxy A54 da Samsung, mas por que esse celular? Bem, ambos são vendidos na mesma faixa de preço, indo de R$ 1.600 a R$ 1.800, e vale ressaltar que os dois aparelhos seguem a mesma proposta de ser um intermediário de alto nível e baixo custo, com lançamento recente e features parecidas. Então, se liga porque esse cara aqui, né, não foi tão mal assim. Ele é um intermediário e, como todos vocês já sabem, a gente vai jogar com tudo com os gráficos no médio. Show? Então, a gente colocou o CarX Street no Poco X5. Ele instalou, né? Mas ele não funcionou de jeito nenhum. Não. Logo na hora de iniciar a tela, ficava toda preta e não acontecia mais nada. Uma pena, porque a gente gostava de testar esse jogo. A gente partiu então para o Asphalt 9 e foi possível testar aqui no Poco X5 bem mais tranquilamente. E ele atingiu uma média de 30 frames e uma estabilidade de 98%, não entregando nenhuma travada. A autonomia foi de 9 horas e 45, um número excelente para esse smartphone aqui. Selo roda para o Poco X5 no Asphalt 9. E na primeira briga entre os dois smartphones agora, né, no vídeo, a gente tem Call of Duty Mobile. Por aqui o X5 desempenhou muito bem, porém um problema bem irritante ocorreu durante toda a gameplay e em vários outros games também, e eu vou falar disso lá no final do teste, tá? A taxa de quadros média dele foi de 59 frames, com uma estabilidade de 95% e autonomia de 5 horas e 55 minutos, vulgo 6 horas, né? E o A54, assim como outros Galaxies intermediários que a gente testou aqui nessa temporada, não superou os 40 frames de média, permanecendo com 99% de estabilidade com os gráficos no médio. Selo roda liso apenas para o X5. O Diablo Immortal nos entrega uma virada repentina no desempenho dos dois aparelhos testados. Se liga. O X5, por melhor que ele seja, não conseguiu entregar uma taxa de quadro superior a 30 frames de média, porém deu 100% de estabilidade. A sua autonomia proporcionou números incríveis de 7 horas e 30 de duração. O A54 ele desempenhou quase perfeitamente, cravando uma média de 59 frames com 100% de estabilidade. Selo roda para o X5 no Diablo Immortal com os gráficos no médio. E no nosso futebolzinho de sempre as coisas ocorrem exatamente como era para ser, sem problemas inusitados. O X5 gabaritou a performance com 60 frames de média e 100% de estabilidade, autonomia de 8 horas e 10. Tá muito bom esse jogo, diga-se de passagem, né? O A54 se firmou na mesma zona de desempenho, marcando 60 frames com 100% de estabilidade. Selo roda liso para os dois aparelhos. A performance no Fortnite foi até tolerável, porém caiu naquele limbo dos aparelhos sem compatibilidade com o game. O X5 entrega uma taxa de quadros razoável, porém não nos permite ir além dos 30 frames e também não deixa usá-lo com os gráficos no alto. A média dele foi de 30, com mínima de 20, dando aquelas típicas travadinhas que o Fortnite sempre soube fazer, né? Já o A54, por outro lado, masterizou completamente o desempenho aqui, ele marcou exemplares 59 frames de média com a mínima de 40. Selo roda para o X5 e roda liso para o Galaxy A54. E para quem estava acostumado com os aparelhos da Poco atingindo taxas de quadro altíssimas em Free Fire, a gente tem agora uma grande decepção para mostrar. O X5 foi igualmente medíocre ao restante dos outros aparelhos que a gente testa aqui no ranking. Não superou em nada. E isso significa que pegou 60 frames de média, o que não é ruim, né? Porém também não é algo que a gente desejava vendo um aparelho da Poco que supera essa taxa, né? A sua estabilidade foi de 100% com 7 horas e 40 de autonomia. O A54 teve resultado gabaritado também, 60 frames com 100% de estabilidade, selo roda liso para os dois. Eu queria ter visto esse aqui como competitivo. Levando em consideração que a maioria dos nossos intermediários do ranking não tiveram um desempenho bom no Genshin Impact, os números do X5 foram aceitáveis.
Com um olhar bem generalizado, né, ele não rodou bem. Porém, com um olhar mais localizado, mirando somente nos intermediários, ele foi um dos melhores. O X5 pontuou 35 frames de média com uma estabilidade de 92% e 5 horas de autonomia. O A54 não atingiu o desempenho desejado, ele deu 27 frames apenas com 67% de estabilidade. Ou seja, o X5 recebe um selo ROG. E no Mortal Kombat, onde a gente costuma ver resultados em números absurdos, dessa vez a gente saiu com uma taxa de quadros abaixo do esperado. O X5 não conseguiu pegar aquela frame rate sincronizada com os 120 Hz da tela, proporcionando apenas uma média de 89 frames com 100% de estabilidade. Esse resultado certamente não é ruim, porém saiba que outros aparelhos intermediários já conseguiram o feito de pegar 120 frames. Então é no mínimo estranho que um Poco, que é um smartphone dedicado ao público gamer, não consiga atingir também. Enfim, a sua autonomia foi de 5 horas e meia de duração e o A54 pegou 82 frames com uma estabilidade de 99%. Selo roda competitivo para os dois smartphones testados. E no pubzinho, como sempre, ligando o FX Tools com o fim de atingir taxas de quadros mais altas, o resultado entre os dois teve uma disparidade bem interessante. Se liga. O X5, mesmo com o ajuste manual do GFX Tools para pegar os 90 frames, não conseguiu superar a marca dos 60, com uma estabilidade de 99% e uma autonomia de 6 horas e 10. Já o A54, por outro lado, deu tudo de si e atingiu uma taxa de quadros superior ao custo de um pouco de estabilidade, né? Foram 83 frames de média com 96% de estabilidade. Selo roda liso para o X5 e roda competitivo para o A54. E no último game da nossa lista, mais uma decepção. Mesmo com os gráficos no médio, o X5 não conseguiu atingir um selo desejável no nosso teste. Com uma média de 43 frames e uma estabilidade de 78%, esse carinha nos disponibilizou uma gameplay bem engasgada no Tower of Fantasy, com várias travadinhas e stutterings. A sua autonomia foi de 4 horas e 40 de duração. Já o A54 elevou um pouco o patamar desse teste, pegando 66 frames de média e 84% de estabilidade. Selo roda para o Poco X5. Realmente a gente esperava um pouco mais dele. Podia ter feito um trocadilho com os Poco, né? Não? Eu não estou suportando mais. A gente jogou uma horinha de Call of Duty Mobile para saber quanta bateria é perdida nesse período, assim como a temperatura da tela do aparelho também. Depois dessa hora de jogatina, o X5 aqueceu 10 graus na sua superfície e perdeu 15% de carga. Os números foram bons, sem extrapolar demais nenhum ponto, porém incomodou na hora de testar esse aparelho aqui, e não somente no COD, esse era o ponto que eu tinha mencionado antes, mas em vários outros jogos, foi a falta de responsividade da tela. Bem, eu não consigo dizer com exatidão se esse é um defeito do nosso modelo em específico, se é algo de fabricação ou talvez um problema de software, porém o fato é que o display desse aparelho demora demais para registrar os meus comandos no game. Esse input lag alto do painel dificultou bastante na gameplay de COD, já que é difícil, né, de mirar na personagem girando a câmera desse jeito aí, travado e lento. O maior problema dos celulares da Poco ultimamente é que a gente cria uma expectativa muito alta sobre eles. Os últimos Poco da linha X foram potentes e satisfatórios. Da linha F a gente não precisa nem falar, né? A gente esperava então no mínimo uma boa compatibilidade com os games, e já que a própria empresa marketeia isso durante a divulgação dos aparelhos. O que acontece é que o X5 ele simplesmente parece um Redmi Note 12 com outro nome. E é isso. O X5 não traz praticamente nada de novo, é apenas mais um pouco. Não tem uma carta na manga, uma função extra, uma vantagem de processamento superior. Falta aquele tempero, sabe? Esse aparelho definitivamente não é ruim para jogos, muito pelo contrário, mas certamente passará por dificuldades em desempenho por conta do seu processador da linha 600. Eu diria que se você tem um outro Poco da linha X, por exemplo, e quer comprar esse carinha aqui como um upgrade, não faça isso. Espere uma promoção do X5 Pro ou até um F4. Vá por um caminho diferente, talvez procure um A54, já que ele venceu entre os dois aqui que a gente analisou. Com isso, o X5 receberá um selo roda liso, beirando muito o selo roda, escapou por pouquinho. Atualmente ele está ocupando o segundo lugar no nosso ranking dos intermediários aqui no roda liso. Cara, a gente esperava mais dele, mas talvez o X5 Pro dê conta do recado, né? A gente vai querer testar ele por aqui também, Xiaomi. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Roda Liso. Deixa o like nele aí, compartilhe com seus amigos, aquela maracutaia toda, tá bem? Grande abraço, até o próximo vídeo.